Pedro conhecia Jesus, caminhou com Jesus, ceiou com Jesus inúmeras vezes. E perceba que não estou dizendo que Jesus não é o suficiente, mas Deus nos quer uma vida plena. Deus não nos quer uma vida mais ou menos, não quer para nós uma vida pela metade. Portanto, ainda que Pedro tinha conhecido, experimentado, tocado a pessoa de Jesus, fisicamente, sentimentalmente, espiritualmente até, faltava algo mais, pois a experiência de Pentecostes ainda não havia acontecido. Então voltamos para aquela praia onde Pedro estava com a cabecinha sem saber o que fazer, vendo os discípulos ao seu redor e também não sabendo, esperando dele algum posicionamento, alguma sugestão, algo que fizesse pensar o que ia fazer então. Pedro talvez toma, na minha humilde opinião, uma das decisões mais sábias e concretas de sua vida. Ele fala: vou pescar. O que significa isso? Você deve se lembrar que Jesus chamou Pedro exatamente no mar enquanto ele pescava. Então, este vou pescar de Pedro é vou voltar aonde eu estava quando Jesus me encontrou. E talvez conscientemente ou inconscientemente os discípulos perceberam rápido, porque de imediato falaram: vamos com você. Também queremos ir lá, naquele local onde o Senhor te encontrou pela primeira vez e mudou a sua vida. Então eles vão pescar. Agora perceba, esses homens eram homens do mar, pescavam a sua vida inteira, conheciam o mar, sabiam nadar inclusive, enfim, conheciam, sabiam pescar. O mar não mudou, os peixes continuavam lá, mas eles batem à noite e jogam rede para um lado, jogam rede para o outro e não pescam. Por quê? Eles esqueceram como se pescava ou não estavam com cabeça para pescar? Perceba, acabei de dizer, todos esses homens conheciam a pessoa de Jesus, tinham passado pela experiência de uma revelação de um Deus que se fez homem e curou e abraçou e amou, fez tantas coisas, e depois, quando Jesus se retira fisicamente ali, eles acabam esquecendo de como se faz a coisa que eles fizeram pela vida inteira, que era pescar. Não conseguiram pescar. Então, imagina, Pedro já estava desorientado, Pedro já estava talvez triste, passa uma noite inteira tentando fazer aquilo que ele sabia que ia fazer e não conseguia. E pela manhã, eles meio que já perto da margem, um homem, eles não sabiam que era Jesus, grita: viu, não está pegando peixe? Joga a rede para o outro lado. E eles fazem isso e começam a pescar tantos peixes, que os discípulos começam a puxar e com dificuldade, de um lado para o outro do barco. Perceba, tantas e tantas vezes nós tentamos fazer as coisas que nós pensamos que sabemos, mas sem ouvir a voz do Mestre, não funciona. Você pode até estar fazendo aquela coisa, mas não tem fruto, mas não tem peixe. Então nesse momento, aquele discípulo amado, discípulo João, cai a ficha e percebe: é Jesus, é o Mestre. Ele grita: é o Mestre. Reconheceu o que Jesus havia feito outra vez, através de sua voz, orientado as pessoas, orientado os seus discípulos a trabalharem de maneira correta e assim terem fruto. E nesse sentido, quando Pedro escuta que é o Mestre, imagina, Pedro voltou ao mar e não foi para pescar. Pedro voltou ao mar foi para ver Jesus, para reencontrar Jesus. Então quando João fala é o Mestre, Pedro, pelado, nu, desorientado, descabelado, não se importa, vai ao encontro de Jesus, sai do barco nadando e corre enquanto os discípulos trazem os peixes no barco, arrastando com sofrimento. E Pedro realmente vislumbra que é Jesus que estava lá, mesmo sem o reconhecer fisicamente. Seu coração sabia que era Jesus. Perceba, na voz do Mestre, Pedro volta ao barco e sozinho carrega aquela rede cheia de peixes. Todos os discípulos estavam passando apuro para carregar em grupo. É assim na nossa vida. Quando escutamos a voz do Mestre, quando o reconhecemos diante de nós,
mesmo que não seja fisicamente, mas em nosso coração e em nossa cabeça, a certeza da nossa fé, quando reconhecemos a presença de Jesus em nossa vida, nos chamando, nos conduzindo, não agimos mais pelas nossas forças, mas pelas forças de Deus. Fazemos coisas sobrenaturais acontecerem. No âmbito da fé, no âmbito da nossa vida pessoal, no âmbito da vida comunitária. É a voz do Mestre, é a orientação daquele que nos conduz, que nos faz o nosso serviço gerar frutos. Agora tu lembra que eu falava que o personagem central desse nosso momento de oração, dessa nossa meditação, era a pessoa de Pedro? Porque se você talvez conheça esse evangelho, vai saber que posteriormente, alguns versículos para frente, é aquela passagem onde Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu sei, eu sou teu amigo. E Jesus pergunta por 3 vezes até igualar o amor de Pedro. Pedro, tu és meu amigo? Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. E nesse momento acontece algo que não foi dito com palavras, mas aquilo que Pedro precisava escutar do coração de Jesus. Como eu disse, Pedro sabia que Jesus o ia perdoar. Jesus conhecia o coração de Pedro e o disse sobre a sua vida antes de acontecer. Mas ainda ficou aquele sentimento, aquele remorso do erro de Pedro, batendo no coração. O que então curou o coração de Pedro? A pesca milagrosa? Jesus alimentá-lo? Jesus perguntar se Pedro o amava? O que gerou em Pedro aquela cura interior naquele momento foi reconhecer na ação de Deus, na ação de Jesus. Traduzindo bem simplesmente, foi ver que Jesus o amou. O amou. No momento em que Jesus mostra que conhece o coração de Pedro, que busca o amor de Pedro na sua medida, aquele amor, Pedro se reconhece amado pela pessoa de Jesus. O amor perdoa. Portanto, essa é a reflexão que nós temos que tirar para o dia de hoje, para o tempo de hoje. Ou 2 reflexões. A primeira, nós estamos buscando a pessoa de Jesus com a intensidade que Pedro buscou? Passar a noite. Tu acha que Pedro estava pescando? Pedro estava rezando no seu coração, clamando, chorando, implorando, pedindo: Senhor Jesus, eu não sei o que eu faço. Quando foi a última noite que nós passamos em claro, pedindo a ação de Jesus em nossa vida, pedindo o perdão de Deus, clamando a misericórdia, falando: Senhor, eu errei, eu não aguento mais o erro em mim, mas eu quero te encontrar novamente mais uma vez, para pedir o perdão, para que o Senhor possa me curar. Quando foi? E a segunda reflexão, nós estamos permitindo que o Senhor venha nos amar? Que o Senhor venha nos perguntar se nós o amamos? Nós estamos criando a oportunidade para que Deus venha ao nosso encontro? Perceba que uma pessoa só pode ser amada, ou melhor dizendo, uma pessoa só colherá o fruto do amor de alguém, do amor de Deus, se esta pessoa se permitir ser amada. O amor, ao contrário do que as mídias falam, ao contrário do que os romancistas escrevem, ao contrário do que as poesias declamam, não é palavra. Como eu disse, Jesus nem disse a Pedro com todas as letras que: Pedro, eu te amo. Jesus demonstrou, através de uma atitude, de uma reflexão, de um gesto de amor, o quanto Pedro era amado. É o mesmo amor que Deus tem por nós. Deus, sendo perfeito, dessa condição humana para nos resgatar e em santidade nos elevar ao céu com Ele. Jesus vem a Pedro, mostra o amor maior, espera de Pedro não consegue amar esse amor maior, então Jesus desce ao amor de Pedro para que junto com Pedro elevar toda a igreja nesse amor ágape, nesse amor maior, nesse amor supremo, nesse amor que é Deus. Contudo, é preciso que nós nos deixemos ser amados por Deus. É preciso, não importa o quanto Jesus bata na porta da sua casa. Se você não abrir a porta, Ele não vai entrar.
Não importa quantas vezes, quantos retiros de carnavais, quantos EJCs, quantas missas, enfim, não adianta. Não adianta. Enquanto eu e você mantivermos o nosso coração fechado, não tem como Deus agir em nossa vida da forma como Ele quer agir. Plenamente. Plenamente.